Justiça para o Trabalho, e nessa manhã a gente vai falar sobre a carreira de advogado. Mas Rê, você já trouxe algumas vezes advogados para conversar aqui conosco no programa, mas em especial hoje nós vamos conversar com o Dr. Maurício Bonfim, que eu conheci, tive o privilégio de conhecer na campanha de 2016, porque ele estava assessorando o Vinícius Schaefer, que também foi colunista no nosso portal, candidato a vereador por São Paulo. E eu fiquei muito curiosa, né? Como jurista que sou, não sabia direito, mesmo como sendo jurista, como que é que se escolhe um advogado quando o assunto é campanha, quando o assunto é política? Existe uma especialização? Como é que surgiu tudo isso? Que tipo de conhecimento esse advogado tem que ter diferenciado de outros juristas para estar atuando dentro de uma campanha eleitoral? E de que maneira a importância desse trabalho desse jurista vai ajudar para que de fato nós que vamos eleger um vereador, ou nesse caso esse ano deputados estaduais, deputados federais, governadores, as informações que ele vai assinar junto, que ele vai tornar pública, podem vir a ser algum tipo de garantia para que a gente faça uma boa escolha. Então, para a gente entender direito essa carreira, né, esse nicho de mercado, para você que é estudante, ou para você que já está começando a dar os primeiros passos na área jurídica, e também para nós, cidadãos, que vamos estar acompanhando essa eleição, acho que de todas as eleições, né, Dr. Bonfim, vai ser a eleição que a gente vai acompanhar mais de perto em razão de todo o cenário do país. Primeiramente, bom dia, obrigada por ter aceitado o meu convite de estar de novo aqui. Prazer. Ganhou nossa confiança naquela ocasião, já na campanha do Vinícius, que tão bem nos assessorou. E vamos entender esse processo? Como é que você foi parar nessa área de advogado de político? Eleitoral. Advogado eleitoral é o termo correto, estava me fugindo. Eleitoralista, né? O ramo do direito hoje, ele tem uma especificidade mais ou menos igual à medicina. Então tem o ortopedista, tem o ginecologista e etc. E o ramo do direito, ele está necessitando que os profissionais se especializem neste determinado assunto. Eu era funcionário do TRE por um tempo, foram 22 anos, 23 anos, e saí para exercer isso. Mas sou pós-graduado, fiz pós-graduação na Escola Paulista de Magistratura, e é um ramo bem dinâmico, porque existem mudanças a cada eleição, existem regras próprias, onde se você não se especializar, você não consegue atender o seu cliente, o seu candidato. Tem que buscar realmente uma especialização. Então valeu aquela experiência que você tinha tido já no TRE, mais toda a pós-graduação e a experiência que você foi buscando na formalização. Em termos práticos, houveram muitas mudanças? Com certeza. A última mudança muito potencial, muito profunda, foi em 97, a Lei 9.504, que houve a alteração, porque antes, todas as eleições antes de 97 tinha uma regra própria. Aí de 97 até agora, 2018, não teve alteração drástica. Agora em 2018, houve a publicação de duas novas leis, da mini-reforma eleitoral, que foi a Lei 13.487 e 13.488, que trouxeram mudanças significativas na campanha eleitoral, onde nós teremos que tatear novamente conceitos de campanha. Tem o fake, tem a doação por vaquinha na internet. Então trouxeram mudanças que nós não sabemos ainda como irá acontecer na prática. Então, a aplicabilidade vai ser decidida nos próximos dias no decorrer. Vai ter que voltar de novo já. Mal chegou, já vai ter que voltar. Correto. Nós vamos ter que colocar, conforme vai acontecendo, praticando o direito para fazer novos julgados, porque não temos ainda, porque antes não podia ter vaquinha virtual. Agora o candidato pode. A partir do momento que ele se declara candidato, ele já pode fazer vaquinha virtual. Então ele vai arrecadar, mesmo depois não sendo, aí se ele não for, ele vai devolver. Então é um tipo de situação totalmente nova, onde o profissional
da área, o eleitoralista, ele tem que procurar conhecer e ir estudando essas nuances que serão aplicadas na nova eleição. Então, até vaquinha virtual esse ano vai ter para poder arrecadar mais fundos de campanha. A partir do momento em que não se pode mais a pessoa jurídica doar, então os candidatos vão precisar de ir atrás de recursos. E o fundo partidário por si só, ele não satisfaz todas as necessidades do candidato. E até o Diretório Nacional que vai escolher os candidatos que irão receber. Nem todos irão receber o mesmo valor. Então, o candidato ele vai ter que correr atrás de recursos, ou próprio ou de vaquinha virtual. Vai ser alguns dos caminhos para esse ano, alguns dos desafios. Doutor Bonfim, é muito comum, por exemplo, também as pessoas registrarem os seus planos de governo. Né? Então, cada candidato tem a sua proposta, quando é candidato, seja deputado estadual, seja deputado federal, seja a governador, e está cada vez mais comum, chega a ser obrigatório esse registro? O plano de governo ele é obrigatório apenas para a candidatura majoritária, que é presidente e governador. Os demais, deputado, senador, alguns registram mais para mídia, marketing, porque não é necessário. Por força de lei. Não, porque um deputado, qual é a função dele? Criar leis e fiscalizar o legislativo, o executivo. Como que ele vai criar um plano de governo? Eu vou criar 20 leis, vou aprovar 40 leis. Então não tem. Então muitos fazem mais para marketing, para mostrar que vai fazer tal, mas nada. Para assumir o compromisso de que ele vai criar leis naquele sentido. É mais ou menos isso, mas em termos práticos, nenhum. Porque ele pode ter a lei mais linda, mas só que se ele não tiver aprovação, não vai. Ele tem que ter um belo apoio político, porque não adianta o Tiririca. O Tiririca estourou em voto, mas ele conseguiu aprovar apenas 3 ou 4 projetos no ramo do circo e depois não conseguiu mais nada. E ele até fala que é muito difícil você conseguir fazer qualquer coisa. Porque tem toda uma articulação interna, isso é a política que a gente não tem não dificuldade conhece, de entender, exatamente. que a gente não conhece, que a gente está querendo dividir um pouquinho com vocês que nos assistem. Tanto vocês que estão envolvidos com campanhas, como querem se envolver ou querem participar mais de perto, afinal de contas a gente brinca que os poderes estão ameaçados, né? Antigamente a gente tem o legislativo, o judiciário, o executivo, eu brinco que é o quarto poder, que é a comunicação, e está todo mundo meio em descrédito atual diante de tantos escândalos, de tantas coisas que têm acontecido no nosso país. Então eu acredito que até esse processo da gente se reeducar dentro das nossas atividades relacionadas à política é uma coisa que pode colaborar para que a gente tenha um cenário diferente para esse ano. No caso do advogado, quais são os principais desafios quando vai assumir uma conta política? O principal desafio para o profissional, o advogado eleitoralista, é o seguinte: ele ter confiança que aquele cliente vai tratar a campanha como deveria. Porque eu já recusei alguns clientes por propostas que não caberia na prática. Então, o cliente chegou e falou: eu vou fazer isso. Então, eu falei, porque eu não consigo falar para o cliente que ele vai ser eleito, que as contas dele serão aprovadas, que eu vou ganhar a ação dele. Mas se ele chega para mim e fala: doutor, eu quero fazer isso, isso e isso, eu quero fazer caixa 2 assim, assim, assado, eu quero gastar e declarar que gastei 10 centavos. Então, eu falo: eu não faço. É a tua ordem, né, na reta, né? Eu não, ordem na reta. isso. Então, eu não faço. Não são muitos, mas isso acontece, como tem colegas que fazem, porque ele conseguiu. Então, de todo o meio, existe o bom profissional, como existe o mau profissional. E nisso, tanto a OAB quanto o Ministério Público, o próprio TRE, estão verificando a qualidade desse profissional para que ele atue mais retamente possível.
Então, o advogado eleitoralista, ele tem que ter aquele conhecimento técnico do eleitoral, como eu disse, ele é muito dinâmico, inclusive o TSE publicou uma norma agora, há umas 2 ou 3 semanas, falando sobre a doação do candidato. E até o dia 5 de março, eles podem, é o dia terminal para o TSE regulamentar a eleição 2018. Até dia 5 de março, ainda poderemos ter alguma mudança significativa ou não. Então, estamos à vontade do TSE sobre certas coisas que ainda faltam regulamentar, uma discriminação do que pode de forma mais concreta. Então, para vocês terem uma noção da complexidade, porque as pessoas acham que quando você vai fazer uma campanha, quando você vai participar de uma campanha como a gente participou da do Vinícius, que é só ir, pronto, ganhar o seu dinheiro lá. Não, é complexo, você responde antes, durante e depois. Você falou que até um ano depois, se teve problema com o candidato, ainda tem que ficar amarrado com essas questões. Eu tenho um processo da eleição de 2014, processo de deputado estadual de 2014, que ainda não terminei. Está no TSE, é um processo de multa, que ainda está aguardando a definição se a multa será naquele valor ou se irá bater ou talvez inocentar. Mas eu acredito que não vai tirar a multa, vai só diminuir o valor. Então, o processo, você vê, uma causa que eu peguei em 2014, já está terminando o mandato e ainda não acabou o processo. Então, o processo eleitoral ele é muito sério até a eleição. Depois da eleição, vem a prestação de contas. Tem prestação de contas, não aqui de São Paulo, que todas já foram ou aprovadas, ou reprovadas, ou estão em grau de recurso. Mas, em primeira instância, já foram todas julgadas. Mas tem eleição igual Campos do Jordão. Eu tenho candidato de Campos do Jordão da eleição de 2016 que ainda não foram julgados. Então, são certas nuances do direito eleitoral que você fala, ele não é célere? Mas depois da eleição ele toma o rito normal, os prazos passam a seguir de acordo com o CPC. Porque são muitas demandas, né, que o judiciário tem que estar atendendo. Doutor Bonfim, a questão dos nossos governantes, então, os governadores, que eles têm que ter sim o seu plano eleitoral registrado. Então não seria o caso de marketing, é por força de lei. Isso. Uma vez registrado, ele é de acesso público de todo mundo? Sim, com certeza. Você pode acessar o site do TSE ou TRE São Paulo e vai lá no candidato a governo. Então vai estar lá qualquer um do candidato, aparece lá a foto, aparece declaração de bens, aparece a ficha criminal, aparece o plano de governo. Então o que você quer saber? Quanto o candidato A declarou que tem de bens? Pá. O candidato A, ele tem processo? Você vai ver lá se tem ou não tem. Qual a ideia dele para o governo? Então está lá o plano de governo dele inteirinho. Então o TRE/TSE ele está otimizando a ferramenta para qualquer pessoa ter acesso. Inclusive esta eleição vai ser a primeira que vai ser totalmente digital, inclusive os processos, coisa que na justiça comum alguns fóruns já são todos digitais. No eleitoral este ano será todo digital que o processo. A tendência nos próximos anos é aumentar. Vai diminuir o papel e vai facilitar a visualização tanto pelo eleitor quanto para a oposição, quanto para a sociedade no geral, né? Quem quer fiscalizar, quem tiver interesse, eu vou votar no candidato 1.
que esse candidato 1 fez? Ele declarou bens, não declarou, ele tem processo, não tem. Quais são as propostas, no caso do governo? E aí você vai, de repente, vai ter um debate numa televisão, você vai lá e vê qual a ideia que ele está colocando no papel de plano de governo. E qual que ele está defendendo na frente das câmeras. Exato. Até que é marketing e de fato ele está se comprometido a fazer. Exato. Então dá até pra gente pegar, ainda fica um tempo bom lá. Isso fica. Até. Se eu fui candidato e fui eleito, o do meu governador eu tenho lá, se eu puxar. Se você quiser ver do governador em exercício, ele está lá. Disponível para todos nós acessarmos e vermos se nesse tempo todo, que esses 4 anos que ele ficou, o que ele cumpriu, o que ele não cumpriu. E aí a gente pega o plano de governo novo dele para essa próxima eleição e compara. Isso. Então, tanto do eleito quanto do não eleito, não só do Alckmin que está em exercício, mas dos que concorreram com ele. Então vai estar lá o plano de governo do Dória, Então, uma vez na rede, nunca mais sai. E aí é uma coisa que a gente não se habituou. Em outros lugares do mundo, em outros países, são documentos que a pessoa, antes de votar, ela vai olhar. Mais do que aquele folhetinho, daquele santinho que chega na porta da tua casa, ou daquela comunicação que hoje vem via rede social, você pegar esse documento, né? Quantos estudantes de políticas, né? Quantos historiadores, quanta gente de geografia, de juristas. É um exercício para que a gente tenha esse ano um processo democrático diferente. Eu sou um apaixonado pelo sistema eleitoral. Eu acredito 280% na urna eletrônica. Muitos falam que a urna eletrônica ela é fraudada. Mas se eles entram até na NASA, entra no Banco Central, entra no FBI, por que não entra na urna eletrônica? Por que não fraudam a urna eletrônica? Eles entram no Banco Central, na NASA, porque é um único endereço. A urna eletrônica são mais milhares de endereços, porque cada urna eletrônica ela é individual. Ela é como se fosse uma conta bancária individual. Naquela urna cabe 400 votos e de lá sairão 400 votos, ou 300, ou 200, mas nominais. Aquele voto, uma vez que foi impresso ali, ele tem o extrato e depois ele é transmitido por um campo único. Mas ele já ficou registrado aqui, já tem. Hoje você tem a urna eletrônica no teu celular. Você tem o teu título. Você já fez a biometria? Olha, a Regina ainda não conseguiu fazer. Que vergonha! A biometria, ela é uma coisa que está aí para facilitar a nossa vida e depois você vai poder ter o seu título no celular. Uma beleza, né? Aí vai se a minha digital pegar, porque a minha digital é fininha e não pega no verão, vocês têm noção. Mas pega. São dos 10 dedos, a minha também a minha, toda vez que eu vou pegar plano de saúde, por exemplo, você entrar lá no convênio, eu não consigo entrar porque a minha é bem fininha, é facinho de eu posso ficar Regina, viu? A digital da Regina é complicada. A tecnologia, ela está aí para ser usada. Antigamente. Mas já avançou, a gente brincou aqui, porque são questões que ainda estão resolvendo, mas já avançou. Porque pelo menos eu fui tirar meu boletim de ocorrência recentemente, e fui fazer novamente, dessa vez foi mais sereno. Eu acredito que o equipamento tenha sido já aperfeiçoado, já não era o mesmo de outros anos. Sim, ainda mais. É só você ver até no seu ramo. Há não muito tempo atrás, você tinha um 486, uma máquina fotográfica de filme que era 36 poses. Hoje a gente nem sabe. Hoje a gente tem um celular que resolve tudo. Ele tira foto, edita, filma, transforma, vocês não têm noção. E mais uns segredos da Regina. E de vez em quando serve para falar. De vez em quando a gente usa para falar o telefone e fala: "Ô, doutor, tudo bem? Como é que tá? Me conta as novidades aí sobre as esferas de atuação do advogado dentro da política", né? Que é um campo para vocês entenderem carreira, para vocês entenderem, porque é um campo que ainda está carente de entendimento, né? O judiciário tem várias especificações, mas existem alguns nichos, esse é um, a nossa questão do online, né? Do universo online, a gente já está carente de profissionais especialistas nessa área, porque hoje em dia com e-commerce, com as nuvens e tudo mais, então é muita coisa para a gente atuar. Talvez vamos trazer o doutor ainda mais para frente, quando a gente estiver mais redondo como vai caminhar as eleições para esse ano. Quem quiser saber outras informações, faz como, doutor Maurício? Em relação à eleição, pode acessar constantemente tanto o site do TRE São Paulo, que é TRE-SP, ou o próprio TSE.jus.br.
E lá tem eleições. Aí você pode pesquisar que eleição você quer. Desde 2012, 2008, eles estão cadastrados lá todos os candidatos. Quem quiser falar com o Dr. Maurício, que está em fechamento já. Quem quiser falar com o Maurício Bonfim, tem. Quer aprender, quer seguir carreira, quer contratar. Pode mandar no e-mail mcbonfim@hotmail.com ou ligar, né? Pode ficar à vontade. Levar em universidade para palestrar, levar em lugares públicos para palestrar. O doutor gosta dessa área? Posso, adoro. Pode mandar um e-mail pedindo, vai lá? Manda no mcbonfim@hotmail.com, que com prazer eu vou, compareço, falamos sobre o que for pertinente, quer levar na faculdade, na escola, isso vai ser um prazer. Doutor, obrigada por ter vindo aqui conversar conosco para dividir um pouquinho da sua história. Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse programa especial, já sobre carreira, mas com esse foco, assim, a gente vai trazer bastante cutucõezinhos aí sobre esses processos eleitorais. Afinal de contas, vamos eleger nosso governador nos seus estados, né? Nos nossos estados, vamos eleger os próximos deputados estaduais e federais, ou seja, a cúpula do poder está sendo decidida nesse momento e é importante que você tenha mais informação para fazer a escolha diferente. Quem quiser apoiar o Notícia Pro Trabalho pode entrar em contato através do comercial @noticia singular protrabalho singular.com.br e saber como é que faz para apoiar culturalmente Notícia. Lembrando que não basta só ter capital. Para ser apoiador cultural do Notícia tem que ser pessoas físicas e jurídicas que tenham trabalhos com responsabilidade social, com respeito à diversidade, que tenham dentro do nosso escopo aqui. Se quiser também adquirir algum produto ou serviço de comunicação do Notícia, é uma outra maneira de manter aqui essas pautas afirmativas no ar. Continue acompanhando Notícia para o Trabalho e até mais!